Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Você que nos acompanha também no YouTube, Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E o tema de hoje, a gente vai falar de suicídio, de prevenção ao suicídio, e trouxemos aqui Karen Scavacini. A Karen, ela é psicóloga e ela tem um instituto lindo, maravilhoso, que é o Vitaleri, e ela vai poder contar um pouco de todo esse trabalho, né, que ela realiza, inclusive, né, com alguns livros, né, que a gente tem histórias de sobreviventes do suicídio. Ela que é psicóloga e ela vai falar muito, e tem um trabalho que é muito bacana, que é de prevenção ao suicídio e também desse trabalho né, de prevenção e pós-venção ao suicídio. Karen Scavacini, obrigado por aceitar o convite da Rede Boa Nova de Rádio para falar aqui com a gente, Karen. Eu que agradeço o convite. Olá a todos, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Espero trazer informações e principalmente mostrar onde as pessoas podem também pedir ajuda e encontrar ajuda quando elas necessitam. Karen, vamos começar a conversar então do Instituto Vitaleri, que, inclusive, aí, só até para que você que está nos acompanhando tenha uma ideia, eles disponibilizam, inclusive, apostilas ali para você poder imprimir. Mas pera, vamos deixar com a Karen poder contar para você o que é o Instituto Vitaleri para a gente. Karen. Então tá bom, vamos lá. O Vitaleri fez 10 anos esse ano, né? Então é um instituto que vem aí já há muitos anos nessa caminhada dentro da área da prevenção e pós-venção do suicídio, e significa nutrir e cuidar a vida. Vitaleri tem esse significado. E nós temos, então, diversas atividades voltadas para a área da promoção da saúde mental, da prevenção do suicídio, da pós-venção, da intervenção nos casos de autolesão. E durante esses anos todos, nossas atividades foram se expandindo, não só nos grupos de apoio às pessoas em luto por suicídio, como também grupos de apoio a pessoas que estão com algum familiar com comportamento suicida. Então é um grupo para familiares, tudo gratuito. Nós temos também muitos trabalhos, como campanhas, atividades e projetos, programas de prevenção e pós-venção. Até, pessoal, para quem nunca ouviu falar sobre pós-venção, pós-venção é relacionado aos cuidados que a gente precisa ter com alguém que perdeu um ente querido ou perdeu alguém para o suicídio. Então, a gente está falando das atividades do luto por suicídio. Essa caminhada também, nós até fizemos, né, todas as contas de quantas pessoas nós ajudamos, de quantas, quer dizer, ter uma ideia da onde chegou nossos trabalhos, e nesses 10 anos foram 180 projetos realizados, mais de 150 mil alunos impactados, campanhas que chegaram a mais de 45 milhões de pessoas. Então, os grupos, nossos grupos, já tivemos mais de 300 reuniões de grupo nesses 10 anos. Então, dá para ver aí um pouquinho do que a gente tem feito nessa caminhada conjunta com uma grande equipe também. E é interessante, né, Karen, porque tem um trabalho que você, inclusive, vocês apoiam muito, que é o trabalho do CVV, através do telefone 188, mas que é aquilo, ele atende as pessoas naquele momento, né, que é necessário e importante, mas você abriu esse leque, né, para esse trabalho, e é exatamente isso, que eu estava falando desse caminhar, né, desse caminho da prevenção e os cuidados. Vamos falar um pouco disso para a gente, Karen? Claro. Vamos lá. Primeiro que a gente precisa sempre entender que o suicídio ele é multifatorial. Ou seja, ele não acontece por uma causa única e principalmente não acontece por causa de alguém.
Quando a gente fala desses multifatores, a gente está falando de questões sociais envolvidas, como próprias violências que pessoas sofrem com relação ao seu gênero, por exemplo. A gente está falando da falta de acesso a cuidados básicos, acesso à saúde mental. A gente tem as questões culturais, então homens se matam 3 vezes mais do que mulheres, e isso ocorre muito porque eles usam métodos mais agressivos, eles são mais impulsivos, e principalmente pela dificuldade de pedir ajuda e de aceitar ajuda. Temos as questões econômicas, então, períodos de grandes perdas, pessoas desempregadas, que estão com muitas dívidas. As questões psiquiátricas, a mais comum delas, claro, vai ser a depressão, ligada a muitos casos de suicídio, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o abuso de substâncias. Temos questões psicológicas, como a sensação de desamparo, de desespero, de desesperança. Isso tudo contribui para que essa teia complexa de interações ocorra. Ultimamente, a gente tem visto também as questões tecnológicas, como um uso mais intensivo de redes e da tecnologia, medo do cancelamento, diversas violências online. Temos as questões biológicas também. Então, sabemos que, por exemplo, dependendo de como uma criança passou a sua infância, da quantidade de violências e abusos, ela pode ter uma alteração que a gente chama de epigenética, que é quando esses genes se alteram, a expressão desses genes se altera e faz com que, de repente, uma criança que tinha uma carga genética baixa de algum transtorno, isso venha a acontecer numa idade menor e com maior gravidade. Só quero deixar claro que não tem um gene ligado ao suicídio. Sabemos hoje que são de 200 a 300 genes ligados a esse comportamento, e muitos, claro, com relação aos transtornos mentais. Então, por isso que a gente tem que, se tem uma família que tem muitos casos de transtorno mental, é óbvio que isso não é um destino para os outros familiares, mas pode ser uma probabilidade. Então, precisa ficar atento nos sinais e se essas pessoas mudam muito o seu comportamento. E aí nós temos as questões que são mais situacionais, que é o que a gente conhece como a gota d'água, ou é aquilo que acaba saindo no jornal, quando, né, a pessoa se matou por tal coisa. Nunca é uma coisa só. E as gotas d'água podem ser términos de relacionamento, desemprego, grandes perdas, e aí só trazendo aí algo que muita gente tem a curiosidade, né? Se o período da pandemia, inclusive, aumentou esse número de casos, e eu te digo que não. A gente viu que na pandemia os números diminuíram, porém, como já era esperado, depois da pandemia esses números tinham uma tendência a aumentar, e é um pouco do que a gente está vendo agora. Então, falei bastante, mas só para deixar muito claro que a gente não pode ter esse olhar de causa única, e a gente não pode, principalmente, ter esse olhar de que é culpa de alguém. E também podemos pensar quantas coisas nós podemos fazer dentro da prevenção do suicídio, seja de uma maneira mais comunitária, de uma maneira num ambiente escolar, como para a pessoa que está do nosso lado, para o nosso familiar, para o nosso amigo. E aí, voltando a falar do Vitaleri, lá você tem e oferece para as pessoas, e eu queria que você falasse um pouco disso, de cartilhas diferentes para diferentes públicos, e o que fazer dessa prevenção. Elas são distribuídas e podem ajudar muito, e é aquilo, só até isso que você estava falando, de como pedir ajuda, de como prestar atenção dos sinais. Conta para a gente disso, Karen Scavacini. Vamos lá. Bom, o Instituto Vitaleri, então, tem diversas cartilhas e materiais que podem ser baixados gratuitamente. Quem quiser usar, pode baixar, pode compartilhar, que é para a gente também poder democratizar o acesso a essas informações.
Então, a gente tem cartilhas sobre prevenção do suicídio na internet, sobre os principais transtornos mentais, sobre diversidade e saúde mental, sobre autolesão, o que fazer, né? Como um guia de ajuda. Temos também cartilhas sobre bem-estar digital, é um e-book, inclusive, que a gente lançou há pouco tempo, sobre saúde mental e bem-estar. Temos materiais, por exemplo, um baralho terapêutico que pode ser usado nas escolas para trazer conversas sobre a prevenção do suicídio nas escolas. Então, claro, uma outra cartilha que é a pós-venção e cuidado aos enlutados pelo suicídio, que traz aí muita informação para essas pessoas. Na época dos ataques nas escolas, nós também lançamos as cartilhas de como reagir, o que fazer mediante aos ataques nas escolas, né, como ter os cuidados, especialmente de mídia com relação a isso. Temos materiais sobre como falar de forma segura sobre o suicídio, como falar de forma segura sobre saúde mental, isso para qualquer pessoa que queira levar essa informação para outros lugares, quer dizer, quais os cuidados que a gente precisa ter mediante essa informação. Então, temos um material rico, de muita experiência, né, feita pela equipe, e temos também os livros, que são os livros de histórias de sobreviventes do suicídio. A gente já lançou o 1, o 2, o 3. Esses livros vêm de histórias que as pessoas nos mandam, que é um concurso literário, que inclusive está aberto, quem quiser participar do concurso 4, ele está aberto. Então, vem de um concurso literário onde as pessoas mandam suas histórias. Seja histórias que perderam alguém, que precisaram lidar com o comportamento suicida no seu dia a dia, ou profissionais também que lidaram com a questão do suicídio. A gente, então, fez esse concurso e as melhores histórias entraram no livro, porque a gente acredita muito no poder das histórias. Tanto para quem conta, como também para quem lê essas histórias. E a gente também tem outros e-books, tem também e-books gratuitos, que é o Atualizações em Suicidologia, volume 1 e volume 2, que a gente acabou de lançar, e esses livros trazem as pesquisas dos nossos alunos do curso de pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação hoje em dia, então a gente pega também os 20 melhores trabalhos de conclusão de curso e a gente publica nesse livro para que essas pesquisas cheguem, para que as pessoas conheçam o trabalho e o que está sendo feito. Então, trazendo um pouquinho desse material escrito, é isso. A gente tem também muito material em vídeo no YouTube do Instituto Vitaleri, muita coisa lá, muita conversa com profissionais, com artistas, com pessoas de mídia, tudo relacionado a esse tema, e muitas dicas, né? De como fazer, o que fazer, como ajudar alguém, como conversar. Então, vídeos mais curtos, vídeos mais longos, eventos, tudo isso disponível para a população. E lindo esse trabalho, né? E é só acessar Vitaleri. O endereço qual que é, Karen? Vamos lá, o endereço é vitaleri.com.br. Isso para o site, e no site tem uma parte lá de materiais online, e lá nesses materiais online a gente tem as cartilhas, a gente tem livros, a gente tem indicação de filmes, indicação de outros livros, né, que não são do Instituto Vitaleri. Então é só entrar no site ou nas principais redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. A gente também tem muito material nessas redes. Não, é lindo demais. Eu tenho esse que ela comentou, Histórias de Sobreviventes de Suicídio. O volume 1 eu tenho também o volume 2, o do livro, eu não tenho 3, e aí agora já está preparando o 4º volume, e é isso que você estava comentando, como é importante, né? A gente está contando histórias, né? Para que a gente possa estar... E esse trabalho, né, Karen? Você vem já são 10 anos ali, o quanto é importante, gente, aquilo que você falou, de falar de forma correta, mas falar sobre o tema, falar sobre o suicídio de forma correta, mas oferecer a oportunidade que as pessoas possam estar
refletindo sobre o tema, né, Karen? Exatamente, porque a gente não pode ter medo de falar, mas a gente precisa falar da forma correta e com sensibilidade e com cuidado. Mas todo mundo pode falar, porque quando a gente fala abertamente, a gente pode mudar muitas situações, a gente pode quebrar tabus, a gente pode quebrar preconceitos e pode chegar realmente a quem precisa. Então, por isso que a gente também tem campanhas que foram feitas com as redes sociais para levar esse tema, e por isso que a gente preparou essas apostilas, essas cartilhas sobre fala segura. E a gente tem também alguns cursos que são gratuitos para quem quiser fazer. Então, a gente tem um curso que chama Bem-Estar Digital, é um curso para profissionais da área da saúde, onde para ensinar os profissionais a como lidarem com a vida digital dos seus pacientes e também como lidar em períodos de vulnerabilidade, quando esse paciente, por exemplo, está pensando em se matar ou passou por uma tentativa. E para quem quiser acessar, é o bem-estar.digital. Chega nesse curso para profissionais. Claro que pessoas interessadas também podem se inscrever, mas ele é mais voltado para profissionais da área da saúde. E a gente tem um outro curso também, que ele está para ser lançado agora, que ele chama Falar Ajuda, e é o falarajuda.com.br. E é um curso para educadores, para pessoas que trabalham em escolas, para falar de saúde mental de meninos, porque a gente sabe que os meninos, então, infelizmente, os homens se matam mais do que as mulheres, e os meninos precisam ter um olhar também para suas questões de saúde mental. Então, esse é um curso voltado para falar de saúde mental de uma maneira geral, mas também o que dá para ser feito na escola, como a gente pode incluir esses meninos, que sinais que os meninos dão com relação à saúde mental. E temos mais um curso também gratuito, que é Prevenção do Suicídio nas Forças de Segurança. Então, que também é um livro que a gente lançou agora há pouco tempo, tem relação com esse curso, e para quem quiser fazer, aí precisa falar com os superiores, né? Porque daí é um curso fechado para as forças de segurança, mas de acesso gratuito. E a hora que você está. Nossa, que lindo esse trabalho! São tantos cursos, é oferecer realmente à população informação, é oferecer esse trabalho que o Instituto Vitaleri e à frente desse Instituto Karen Scavacini realiza, de tratar, de conversar sobre esse tema. E ainda tem uma outra parte, né? E é muito isso que vocês fazem, Karen, que é da orientação, atitude e esperança. Desse caminhar, né? Tanto desse caminhar de prevenção e de pós-venção, né, Karen? Exato, exato. Trabalhar com o cuidado e a esperança é fundamental, porque a gente sabe que a gente pega pessoas e famílias em momentos muito delicados, muito difíceis, muito conturbados, e uma parte do nosso trabalho é dedicada para mostrar que, primeiro, existem outros caminhos além da morte, a gente pode ter uma esperança de volta na vida, né, de que existem caminhos, ajuda, cuidado. A gente montou até um outro site que chama mapasaudemental.com.br, onde a gente mapeou todos os serviços nacionais de atendimento gratuito à saúde mental, por entender que não é só falar para alguém busque ajuda. Essa pessoa precisa saber onde, como ela busca, na cidade dela, onde que ela vai. Então, a gente fez esse mapa lá no início da pandemia, e depois, agora a gente está até refazendo com mais informações, para mostrar para as pessoas que existe um caminho e que existem pessoas que se preocupam e que estão disponíveis para ajudar. Com relação às pessoas que perderam alguém, também a gente sabe que é um tsunami, né? Quando existe essa perda, ela nunca é esperada, mesmo que a pessoa tenha tido depressão ou esteja tomando medicamento, não importa, né? É um tsunami, destrói, né, o que vê pela frente, depois precisa de um período aí de reconstrução. Existe uma vida antes, uma vida depois do suicídio de alguém amado, e quando a gente pode oferecer para essas pessoas acolhimento, grupos, encontros,
a gente está fazendo a diferença de mostrar que, olha, é possível esse caminhar, por mais que seja dolorido e difícil, você não está sozinho, né? E aí a gente também, para poder falar mais abertamente desse tema, a gente a gente trouxe dos Estados Unidos, da Fundação Americana, a ideia da colcha da memória viva, que é onde as pessoas mandam para a gente fotos dos seus entes queridos, a gente coloca numa colcha de retalhos, para mostrar, né, que por trás de números tem histórias, por trás de histórias tem memórias, e que ninguém está sozinho aí nesse caminhar do luto por suicídio. Então, que as pessoas podem se unir, podem se ajudar. Estamos com o Karen Scavacini falando com a gente aqui da Rede Boa Nova de Rádio, no YouTube da Tatiana Benítez. Lindo demais essa oportunidade. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais, e o próprio Instituto da Vitaleri faz esse trabalho, e sobre o jovem, porque a gente para e fala, poxa vida, como ficar atento a todo esse trabalho, como estar atento aos jovens dentro de casa, porque às vezes é aquilo, né, Karen? A dor de cada um, ela tem o tamanho de cada pessoa, né, Karen? A gente nunca sabe o que o outro está passando exatamente, né? E dentro de casa, especialmente, quando a gente está falando de jovens, eles têm um comportamento mais impulsivo, eles têm maior necessidade de prazer imediato, ou seja, de acabar com qualquer desconforto ou dor que eles estejam sentindo. Às vezes eles fazem coisas que eles não pensam nas consequências. Isso tem relação com a própria maturação cerebral do jovem, mas que em alguns casos acaba levando a esse risco aumentado de comportamento suicida, quando esse jovem também tem aí um início de um transtorno mental muitas pessoas ainda têm receio de levar o adolescente para um atendimento de psiquiatria, para um atendimento de psicologia. É óbvio, né? Eu vou falar dos sinais que a gente vê em jovens, como, por exemplo, descuido com a aparência, queda no rendimento escolar, começa a ficar mais bravo, mais agressivo, pode ter um aumento do uso de substâncias, problemas relacionados ao sono, à alimentação, posts ou falas com muita desesperança ou que tratem as questões de morte, falta de esperança no futuro, exaustão. E, gente, só para dizer que não é um sinal que a gente vê sozinho, a gente sempre vai olhar uma série de sinais, e o que vai dizer para a gente se é uma questão também é a intensidade, a duração, né, o quanto tempo que isso dura. Além disso, isolamento, não fazer mais as coisas que gostava, que fazia antes, passar longas horas no quarto sem nenhum contato, são coisas que a gente tem que ficar atento. Hoje a gente conhece a tal da geração do quarto, que são jovens que passam a maior parte do tempo no quarto e eles estão na tecnologia, quer dizer, que nos proporciona tantas coisas boas, como, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo agora, quem está no YouTube, em qualquer lugar do Brasil poder acessar esse conteúdo, mas o jovem, ele tem acesso a tudo isso, ele sabe lidar muito bem com a tecnologia, mas emocionalmente ele pode não estar preparado para o que ele encontra. Então, se ele passa por cyberbullying, cyberbullying é aquele bullying feito nas redes sociais, se ele passa por violências online, ou se ele acessa jogos online que tem um bate-papo que pode ser muito complicado. Hoje a gente fala também de estupro virtual, que é uma coisa que não existia antes, que é essa violência também que ocorre dentro desse meio virtual. Então, a gente precisa orientar os jovens, não só ao uso seguro da tecnologia, mas também como que eles podem lidar com as suas frustrações, lidar com as suas questões de saúde mental. Precisamos ficar atento aos sinais. Nem todo mundo vai dar sinal, seja jovem ou seja adulto, tá? Algumas pessoas não vão dar sinal nenhum. Então, até falo isso porque se você que está nos escutando perdeu alguém e está pensando, se você não viu algum sinal, tem sinais que só fazem sentido depois da morte,
tem sinais que não fazem sentido nenhum. E mesmo quando a gente vê alguns dos sinais, pode ser que dê para fazer alguma coisa, e em outros casos não vai dar. Tá? Assim como quando a gente percebe, fazendo uma analogia, quando a gente percebe sinais de que alguém está com alguma doença, uma doença física, e essa pessoa vai no médico, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa, às vezes já está uma doença numa progressão muito grande. Tá? Então, só para dizer que para quem está nos escutando, para quem a gente pode ficar de olho nos sinais, mas também tem pessoas que não vão dar esses sinais. Jovens precisam de conversa, precisam de companhia, precisam de presença. Então, e de regras também dentro de casa, como, por exemplo, ter esses momentos de encontro com a família, mas sem o celular do lado. Ter um jantar em família, onde é possível ter uma conversa. Claro que eu sei também, sou mãe de adolescente, então eu sei que não é uma tarefa fácil a gente ficar de bate-papo com o adolescente. Então, por isso que a gente tem que estar disponível, precisa sempre estar perguntando como esse jovem está, precisa ficar de olho e acompanhar a vida dele, e conversar, e estar presente. Essas são formas importantes do que a gente chama na suicidologia, que é esse estudo da prevenção do suicídio, que a gente chama de fatores de proteção. Então, a gente sempre vai tentar minimizar os fatores de risco, que são aqueles multifatores que eu falei para vocês lá no início da nossa conversa, e vai aumentar os fatores de proteção. Aproveitando, um fator de proteção que a gente sabe pela literatura, por diversos estudos, é a espiritualidade. A espiritualidade, sentir-se pertencente. Eu não estou falando de uma religião específica, eu estou falando de se sentir pertencente a uma comunidade, a uma religião, de ter esperança, de acreditar na transcendência, são fatores de proteção. Né? E junto com esses fatores de proteção, que a gente sabe que a espiritualidade é um deles, exercício físico, boas noites de sono, uma boa alimentação, ter pessoas próximas que possam dar conselhos, que possam ajudar, conseguir pedir ajuda quando necessário, saber pedir essa ajuda, se sentir importante, então, para as pessoas, não se sentir um fardo, perceber que as coisas mudam, né? Essa sensação que a gente tem de tempo, que o tempo passa, a dor passa também, ser respeitado nas suas escolhas, ser respeitado aí nas suas questões de gênero, quando elas existem. Então, aí são alguns dos fatores de proteção. Olha, eu queria que você falasse também um pouco, e eu achei muito legal, o livro que você lançou, E Agora? Agora, amigo ouvinte, você que está nos acompanhando, E Agora é o livro da Karen Scavacini, o livro para crianças em luto por suicídio. Esse livro está disponível em português, inglês e espanhol. Gente, Karen, como assim? Você está falando com criança sobre o tema suicídio, é isso? É isso. Mas vamos lá, ele não é um livro que a gente vai presentear uma criança que nunca tenha passado por essa situação. É um livro que foi pensado e desenvolvido para as crianças que passaram por um luto, que passaram por uma perda por suicídio. Porque, no geral, a gente sabe que a criança, primeiro, ela é um radarzinho, né? Ela capta tudo ao seu redor, então, às vezes as pessoas não falam, mas ela escuta alguém falar alguma coisa. Como que é possível explicar para uma criança e acolher essa criança? Então, o livro foi feito pensando nisso. É um livro que traz muita ilustração, ele traz diversas atividades que as crianças podem fazer para o seu processo de luto, até explicar para ela o que é morte, o que ela pode estar sentindo, que isso tem um nome, esse nome é luto. Então, todo esse conhecer, né, esse sentir, o que é esse sentir? E que ela ela pode chorar, ela pode não querer chorar, ela pode querer conversar, ela pode não querer conversar, quer dizer, respeitar esse processo de luto da criança, trazer para ela também um espaço para as memórias, então fala lá de como ajudar a criança a manter as memórias, a fazer uma caixa de memórias, um baú de histórias, para honrar a história dessa pessoa, porque a gente trabalha muito para que
a forma como ela viveu seja mais importante do que a forma como ela morreu. Então, esse livro ajuda esse processo. E ele acabou sendo traduzido para o inglês, para o espanhol, e vem aí como uma forma de ajuda, né? As pessoas me perguntam muito, a gente deve contar para uma criança sobre o suicídio de alguém? Então, claro que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas em algum momento a criança vai precisar saber o que houve, né? Sem detalhes, óbvio, né? A gente não dá detalhes para a criança de como foi essa morte, mas acolhe essas perguntas, e no livro traz aí, no final do livro, traz também uma orientação para pais e cuidadores de como ajudar a criança nesse processo. Não, é lindo demais essa oportunidade, a gente para e fala, poxa vida, quer dizer, incluindo, esse é o trabalho, né, Karen? Inclusão, né? Você vai incluindo desde a criança, passando pelo jovem, passando pelo adulto, em todos esses momentos, a inclusão. E aquilo que a gente comentou aqui durante, né? Como pedir ajuda e aí oferecendo essas ferramentas, né, Karen? Exatamente, exatamente. A gente precisa oferecer as ferramentas. A lei do silêncio, ela não costuma ser a melhor saída, né? Para nada, porque a gente precisa poder falar abertamente. E uma criança também precisa sentir que dentro da casa ela pode falar sobre esse assunto. Então, quando ela vê um livro, quando ela pode falar das suas dores também, né? Do jeitinho da criança, isso ajuda esse processo. E a criança lida com o suicídio de uma maneira bem diferente que o adulto, porque ela não tem todas essas questões que a gente tem da sociedade, as questões morais. E um outro ponto para cuidar muito da criança com relação a isso é que ela tem, pela idade, né, ela pode estar relacionando essa morte com uma culpa, com algo que ela fez, ou com algo que ela não fez. Ah, aconteceu isso para o papai hoje, porque hoje eu esqueci de dar bom dia para ele. Quer dizer, algo que para nós adultos não faz nenhum sentido. Então, entender se essa criança está se culpando de alguma forma também é importante. E até queria mostrar que tem um outro livro. Bom, livros... A gente tem aí mais de 10 livros publicados. Esse é um outro também que eu tenho. Esse é o Suicídio, um Problema de Todos, que eu lancei no final do ano passado. E esse livro, ele vai contar, então, como que a gente pode ter essa fala aberta, essa fala segura, como que a gente pode fazer programas, como que a gente pode trazer esse tema para em diversas esferas, de uma maneira que leve as pessoas para a ação. Seja a ação de conversar com uma criança, seja a ação de ajudar alguém, seja a ação de pedir ajuda para si próprio, se necessita, ligar para o CVV. No início, estava falando do CVV, o CVV é um canal fundamental de ajuda, e que a gente... né, é super fã do trabalho que é feito pelo CVV. Para quem não conhece, então, pelo número 188 ou pelo site cvv.org.br, a pessoa consegue ter um atendimento por chat e 24 horas por dia, 7 dias da semana, para quem precisar falar. E aí eu queria também aproveitar e dizer que tem, além do CVV, para jovens de 13 a 24 anos, hoje em dia, existe um outro site chamado podefalar.org.br, que é do Unicef. E lá, pessoas especializadas também atendem via chat jovens, especializadas em jovens. Então, se o jovem está escutando a nossa conversa, ou se você conhece algum jovem, essa informação do Pode Falar ajuda que ele possa ter um espaço, se ele precisar desabafar. É o que você disse, né? Eu também sou muito fã do trabalho do CVV, acho maravilhoso. E é o que você disse, esse Pode Falar, esse é específico para jovens e é do mesmo, e esse é diferente, então, o que você está dizendo. É uma pegada ali, justamente para o jovem, e está falando um chat. É isso. Exato. Pode Falar é um site do Unicef, onde ele tem diversos materiais feitos para os jovens, e ele tem também um chat de atendimento.
Esse chat não é 24 horas, mas eles têm lá os horários certinhos de profissionais que foram treinados para fazer esse atendimento via chat com os jovens. Não, lindo demais, né? Tá vendo? É exatamente quando a gente trouxe, pensou da Karen aqui, exatamente trazendo essas propostas. E vale também um lembrete, isso que a gente estava falando, né, Karen? E eu acredito muito nisso, que cada caso é um caso. É que as pessoas ficam sempre querendo, não, é aquilo que você fala. E esse é do ser humano, né? Quando depois acontece alguma coisa, querer buscar alguma coisa e não tem muito. Por isso que como é interessante você que organiza esses livros de histórias de sobreviventes de suicídio, que você percebe isso. Cada caso é um caso, né, Karen? Exatamente. Cada caso é um caso. A gente não consegue. Às vezes as pessoas falam o que tem em comum com as pessoas que se matam. O que tem em comum é dor, é desespero, é desesperança. O que levou a isso foram muitos fatores, né? Então a gente tem que cuidar das pessoas à nossa volta, mas também cuidar daqueles que perderam, né? E as histórias elas trazem essa forma de poder mostrar, né, que ao invés de eu vir aqui e trazer vários números e várias informações, quer dizer, o impacto de uma história é outro. Até estava aqui pensando, eu tenho algumas histórias aqui, depois eu não sei se vai dar tempo, a gente até poderia ler uma se der tempo, mas se não der, fica o convite para todos entrarem no site do Vitaleri. Os livros podem ser baixados de maneira online gratuitamente e a versão impressa também está disponível para compra. Tem gente que gosta aí do livro impresso. E aí a gente acaba até usando o dinheiro, né, desses livros para novos projetos, para poder continuar o concurso, quer dizer, fazer com que essas histórias continuem. E aí vai de novo o convite, quem quiser mandar histórias, pode usar pseudônimo, pode mandar de maneira anônima, mas elas têm sim um poder grande de mudar como as pessoas entendem a questão do suicídio, como elas lidam com esse processo de luto. Eu gostei dessa história de contar história. Vai, conta aí, você tem fácil aí uma história para contar para a gente? Nossa, Que bacana. Aqui, tá bom, tá bom. Olha, que legal essa proposta de a gente estar como estamos conversando com você sobre esse tema, né, tão importante, que é a prevenção do suicídio e o pós-suicídio. Então, e a Karen vai poder contar uma história para a gente aqui do programa Sensibilidade. Adorei! Você falou, olha, se der tempo, dá tempo. Não vamos perder. Eu vou pegar não vamos perder essa oportunidade. Que bom. Todo esse trabalho importante, né, que a Karen Scavacini e o Vitaleri, esse Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-venção ao Suicídio. Eu vou pegar uma das histórias do primeiro livro, tá? Opa, tá bom. Que é uma história que, como a gente está falando de adolescentes, trata aí de adolescente, então vamos lá. Quem mandou essa história é a Carla Hidalgo, e o nome da história é Fica, vai ter bolo. E aí ela começa. 12 anos parece tempo suficiente para superar o trauma. Porém, o fato de quase ter perdido a vida talvez não seja algo que se enquadre na questão de superar ou não. Talvez fique para sempre na lista de coisas a serem entendidas. Por mim e por todos. Quase perdi. Quase entreguei a minha vida. E hoje estou aqui, com pinos, cicatrizes e algumas sequelas. Mas tudo bem. Ou melhor, tudo ótimo, pois estou aqui. Tudo aconteceu aos meus 12 anos de idade. E hoje, aos 24, acumulo uma imensa bagagem de superações, dúvidas, certezas, preconceitos, tabus, mentiras e aprendizados. É a minha história. Por que não posso simplesmente contar quando me perguntam: o que é essa cicatriz no seu braço? Achava que não podia. Achava que seria rotulada de louca. Sempre fui rotulada por alguns. Talvez ainda seja por outros. Mas qual a importância disso? Essa cicatriz e todas as outras que carrego comigo
São resultados de uma experiência de desespero que não me orgulho, mas que está longe de me envergonhar. É a minha história. Eu sofri muito, antes e depois delas fazerem parte de mim. Muito. Dores físicas e emocionais por anos. Talvez ainda doa um pouco aqui ou um pouco ali. Hoje, esses 49 pontos que tenho têm apenas um significado. Eu sobrevivi. Busquei resposta por anos. Tentei caçar as pecinhas perdidas do quebra-cabeça. Com o tempo, somado às conversas, às ajudas profissionais, que foram mais que essenciais e que são até hoje, tenho minha teoria sobre isso. Dificilmente terei uma resposta para o meu ato de desespero. Então, não acharei jamais a fórmula secreta, tanto causadora quanto curadora da minha dor. É um resultado de diversos sentimentos sem nome e que foram sendo engolidos, um a um, dia a dia, se misturando no meu estômago. Não tinha mais ácido que me fizesse digerir tudo aquilo, mas também não tinha ânsia que me fizesse pôr para fora. Foi se acumulando ali dentro de mim até virar um bolo gigante que não cabia mais naquela menina de 12 anos. E então ela explodiu. Esse bolo não tinha um sabor que pudesse ser identificado. Era uma mistura de coisas em que, a cada prova, um sabor diferente prevalecia. Esse bolo se foi, não como resultado do meu ato de desespero, e nem pela minha explosão. Pode ter certeza que não foi isso que tirou esse parasita de dentro de mim. Fui eu quem tirou. Demorou, deu trabalho, doeu, mas saiu. Agora, não há tentação que me faça provar esses ingredientes de novo. Eu aprendi a dar nome aos sentimentos. Aprendi a identificar alegrias, tristezas, conquistas e frustrações. E assim, tenho o ácido certinho para digeri-los da melhor forma e não acumular mais nada sem nome dentro de mim. Dentro desta menina de 24 anos, só sentimentos identificados, seja bom ou seja ruim, pois assim consigo digerir e viver de uma forma leve e orientada. Bolo só de chocolate. Afinal, a explosão só transforma as coisas em pedacinhos que de nada servem, muito menos para resolver alguma coisa. Sumir do mundo também não resolve. Você não vai voltar para curtir as coisas boas que ficaram. Você não vai voltar. Então não vá. Fique aqui. Vai ter bolo. Linda história, não? Sim, linda demais. Nossa, que lindo. Como é aquilo que a gente estava falando durante todo o programa, né? E contando histórias de prevenção e pós-venção do suicídio. Cara, está terminando o programa, eu tenho mais 2 minutinhos. A gente falou do Instituto Vitaleri, a gente falou de Karen Scavacini. Eu deixo esse espaço para a sua mensagem para aquele que está nos acompanhando nesse instante. Karen Scavacini. Bom, a minha mensagem é que se você está passando por uma questão, por muitas questões, se você está em desespero, em sofrimento, saiba que existe ajuda, saiba que não tem dor que dure para sempre. Não desista, porque assim como a gente trouxe na história, as coisas boas precisam ser vividas também. Conheça o CVV pelo número 188, conheça o Mapa Saúde Mental, conheça o Pode Falar e, claro, o Instituto Vitaleri, que traz muita informação. Se você perdeu alguém para o suicídio, busque apoio, conheça os grupos de ajuda, conheça a Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados pelo Suicídio e se una a outras pessoas que podem te ajudar nesse caminho. Para você que trabalha em escola ou em hospital ou com muitas pessoas, conheça, se capacite, aprenda, tem muita coisa que a gente pode fazer. Juntos, a gente vai mais longe.
Karen Escavacini, gratidão, gratidão, gratidão por essa conversa de prevenção e pós-venção ao suicídio. Gratidão, Karen. Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, muito, muito obrigada. Um abraço muito fraterno. Obrigada por esse espaço e por trazer esse tema. Muito, muito obrigada. Você que nos acompanhou, você ouviu Karen Escavacini falando dela, do trabalho dela e do Instituto Vitaleri. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Um grande abraço, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais este programa Sensibilidade. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.